20 anos de estudo com transplante de células-tronco e melhora da função motora em pacientes que sofreram de AVC. É isso mesmo que você ouviu. Segundo o Medscape, os resultados preliminares de um ensaio clínico randomizado encabeçado pelo Dr. Gary Steinberg foram apresentados na Conferência Anual da Associação de Neurocirurgiões dos Estados Unidos e trouxeram algumas noções que podem mudar a medicina que a gente conhece. Mas antes de falar sobre esse estudo, vamos discorrer um pouquinho sobre as células-tronco. Elas são células muito jovens que têm o potencial de se transformar em várias outras células um pouco mais maduras, que a gente chama de células especializadas. É como se fosse uma semente que pode se transformar em uma árvore no futuro. E dentre elas, as células-tronco se dividem. Elas podem ser células um pouco mais jovens, que têm o potencial de se transformar em vários outros tipos de células, seguindo diferentes caminhos, várias linhagens de células. E existem células que já são um pouquinho mais maduras e não podem se diferenciar tanto assim. Elas podem seguir alguns caminhos um pouco mais reduzidos e se transformar apenas em alguns tipos de células. As células-tronco embrionárias seguem essa linha das células mais jovens e, por conta desse grande potencial de se transformar em outras unidades, elas são estudadas por todo mundo e principalmente sua aplicação na recuperação de doenças graves, doenças crônicas, e é nessa linha que o estudo do Dr. Gary Steinberg segue. Nesse estudo participaram 18 pacientes que sofreram de um AVC isquêmico. E o que é isso? Por algum motivo, um sangue que deveria chegar no cérebro ou ali no encéfalo, que são as outras estruturas que além do cérebro compõem o nosso sistema nervoso central, não chegou e as células daquela região morreram por conta disso. Pode ter sido um trombo, pode ter sido um êmbolo, pode ter sido o próprio vaso daquela região que não funcionou como deveria funcionar e por conta disso esses pacientes tiveram uma morte celular naquela região. É como se fosse um infarto no cérebro. Nesse estudo participaram pacientes entre 18 e 75 anos que foram submetidos a esse transplante de células-tronco. A função motora deles foi avaliada antes e depois do procedimento, com base em escalas que já serviam para acompanhar e avaliar essa recuperação de pacientes que tinham uma certa parte do corpo paralisada. Já um mês depois do transplante, foi observado sim um ganho na função motora. Assim também foi observado 3 meses depois, e o que mais nos surpreendeu, que foi observada uma melhora da função motora entre 6 e 12 meses depois do transplante de células-tronco. E talvez não seja muito familiar para vocês, mas esse período de 6 a 12 meses já muda alguns conceitos do que a gente pensaria sobre neuroplasticidade, que é a capacidade do neurônio, as células do nosso sistema nervoso, se reestruturarem e mudarem de função. O último paciente desse estudo vai receber ainda o transplante de células-tronco agora, em 2024, e em breve teremos os resultados mais definitivos dessa pesquisa. Mas, de qualquer forma, esses resultados preliminares nos trazem uma certa expectativa sobre o futuro dos pacientes que sofreram com acidente vascular cerebral. É super importante a gente considerar a relevância desse estudo, porque o AVC é uma condição que traz muita morbidade para o paciente. Não só porque ele perde o movimento de uma certa parte do corpo, ou ele não consegue fazer coisas que ele antes fazia. Mas esses pacientes, ao longo do tempo, eles podem sofrer com algumas outras coisas, outros eventos parecidos, podem sofrer com infecções, podem ficar mais tempo internados. Então, tudo isso traz uma carga muito mais pesada, tanto para o paciente quanto para a família e para os cuidadores. Então é isso, pessoal. Esse foi um conteúdo um pouco mais diferente do que a gente tem aqui no canal, mas espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar, se inscrever no canal e me contar o que você achou. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, pode deixar que eu vou trazer mais. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!